Paz do Senhor, igreja. Só não tem uns dias, não. Tem mais de um mês que eu estou tomando suco de maracujá. Mas, para mim é um privilégio, poder ministrar a palavra do Senhor. Confesso que o púlpito não é muito minha praia, não, né? Eu gosto muito de... puxei minha mãe. Eu gosto muito de dar aula, né? Eu viajo com meus alunos, né, lá na salinha. Esse tempo de pandemia, eu senti muita falta, né? 2 anos, praticamente, sem a escola bíblica. E assim, eu comecei a dar aula na escola bíblica muito nova. O Senhor me chamou, eu estava mais ou menos em torno de 10 para 11 anos, quando meu pai, foi enviado para pastorear a igreja do Monte Azul. E aí chegamos lá, tinha 4, 5 membros, mais ou menos. E foi, distribuídos os cargos. E ele falou, você vai dar aula para as crianças. E não parei mais. Hoje eu vejo assim, o Jonatas, quando ele prega, eu me sinto privilegiada, porque ele foi meu aluno da escola dominical. Ele foi fruto. Pastor Juninho foi fruto, Também, não dei muito tempo não, mas eu cheguei a dar aula para o pastor Juninho. Então, assim, é um privilégio muito grande. E o pastor Mauro, me fez o convite há mais de um mês. E o tema que ele me deu, eu fiquei pensando. Falei, Senhor, eu acho que eu não tenho bagagem para poder pregar sobre restauração familiar. Porque eu falo que eu sou privilegiada. Eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Meus pais, quando eu nasci, eles estavam desviados, mas eles só não iam na igreja, Eles nunca deixaram de temer a Deus, Meu pai, nunca vi meu pai beber, nunca vi minha mãe beber, e ele tinha, apesar de não estar na igreja, mas ele tinha uma vida, com Deus. E quando eu já estava mais ou menos 5 anos, ele retornou para os caminhos do Senhor. Então, assim, eu não tive, na minha família, graças a Deus, eu não tive essa questão de briga, Eu nunca presenciei uma briga assim, entre que meu pai e minha mãe discutir, de acabar um agredindo o outro em palavras. Eu não lembro de ter visto. Então, sempre aquele amor, Bilu para cá, Bilu para lá. Hoje ele fala assim, essa mulher me faz raiva, mas eu amo ela. Então, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar sobre restauração familiar? Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, que era esse mesmo tema que deveria ser ministrado nesta manhã. E quando a gente fala restauração familiar, segundo a Bíblia, a gente logo lembra do filho pródigo, A restauração que Deus fez no lar. Mas eu comecei a meditar e tudo, e eu vim hoje compartilhar um pouco com vocês sobre a restauração na família de Jacó. Jacó foi um homem que nasceu com um propósito, já nasceu com uma promessa, que ele seria pai de grandes nações. Uma promessa que já vinha lá do seu avô, Abraão. Deus novamente fez essa aliança com Isaac e depois com Jacó. Mas Jacó, ele foi um homem assim, que ele nasceu com essa promessa já, mas ele resolveu dar uma ajudinha para Deus. E aí, ele fez algumas coisas que gerou algumas consequências na vida dele. Jacó, ele enganou o seu irmão Esaú, ele enganou o seu pai, na palavra do Senhor fala que ele, comprou a primogenitura, entre Jacó e Esaú, e depois ele enganou Isaac para receber a bênção do primogênito. E com isso, gerou a consequência que ele teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. E ele fugiu, ficou em torno de 20 anos, fora, lá em Midian. E ele foi enganado, enganado pelo Labão, porque ele apaixonou pela Raquel,
trabalhou 7 anos para Labão, e Labão enganou ele dando a Lia. E aí, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel como esposa. E com isso, né, Deus começou a cumprir na vida de Jacó a questão da promessa de ser pai de uma grande nação. E Jacó teve 12 filhos, né, e teve uma filha. E só que na palavra do Senhor fala que Jacó, ele amou mais José do que os seus outros filhos, porque José era filho da velhice. E aí começou a desestruturação na família de Jacó. José, né, com isso, essa preferência por filhos, gerou uma destruição no relacionamento dos filhos de Jacó. Com isso, né, por causa disso, houve ciúmes, gerou brigas e até uma maldade na vida dos filhos de Jacó. Eles venderam José, né, eles queriam matar José, mas um falou, não, vamos vender ele. E foi vendido como escravo. E aí, né, todos nós conhecemos, eu amo muito essa passagem, né, para mim uma das histórias mais lindas da Bíblia é a história de José. E José, né, ele passou primeiro, né, na família de Potifar, trabalhando. Depois a esposa de Potifar, né, queria deitar com José. E aí armou e ele foi preso. E lá na prisão, o Senhor permitiu que ele decifrasse 2 sonhos, né? E aí, com o passar do tempo, né, aquele copeiro lembrou de José e ele foi levado até Faraó. E aí ele foi coroado ao governador do Egito. Porque havia um sonho de Faraó, dos 7 anos de fome, né, 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome. E por causa desses 7 anos de fome, começou a fome sobre a terra, e a família de Jacó teve que ir até o Egito comprar, né, o alimento. E José se deparou ali como governador, deparou ali diante dos seus irmãos. E agora era a hora de José se vingar dos seus irmãos. Ele tinha todo o poder nas mãos, né? Ele podia fazer o que ele quisesse. Então, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia, em Gênesis 45. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre essa restauração. De 1 a 4. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. No 14 a 16, fala assim: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Se passar mais um pouquinho, no 46, 6, 11 e 12. 46.
Espera aí que eu acho que eu notei errado aqui, irmãos. É 47, desculpa. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então, Jacó, né, ele teve a sua família aqui, né, como nós lemos, restaurada por Deus, após um grande período de lutas, tristezas e dificuldades. Assim, Deus cumpriu a aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, que seriam pais de uma grande nação. Vemos a restauração do relacionamento entre irmãos e o perdão do pai. Né? Quando se você depara, ali José, né, ele podia, né, como eu falei, ele tinha tudo para vingar dos seus irmãos. Né? Ele poderia fazer o que quisesse, porque ele, abaixo de Faraó, ele mandava ali sobre a terra. Mas ele reconheceu a vontade, o propósito, os planos de Deus para a sua vida. Ele fala que Deus foi um propósito de Deus. Tudo que ele passou, tudo que os irmãos fizeram com ele, porque Deus havia mandado ele na frente para salvá-los da fome. Então ele reconheceu, e ele, através do perdão, o amor que ele sentia pelos seus irmãos, ele perdoou. E ali a família de Jacó pôde ser restaurada. E além dele perdoar, ele cuidou deles, né? Deu eles alimento, deu ele casa. Né? Faraó mandou que ele separasse o melhor da terra, né? Próximo ali do Egito, por eles ser pastores. E aí deu para ele e ele sustentou, né? Aquela família ali com tudo do bom e do melhor, porque ele decidiu perdoar. José foi o canal de Deus para a restauração de Jacó. Né? E como assim Deus restaurou a família de Jacó, Deus também ele quer restaurar a nossa família, né? Nossos relacionamentos. E ele, né, ele conta com cada um de nós. Eu fiquei assim pensando, né, em relação, né, à minha família, né, sobre a restauração dos meus pais. E eu comecei a pensar na vida dos meus pais. A minha mãe e meu pai, todos dois vieram de lares, né? Meu pai mais ainda do que minha mãe, de lar totalmente desestruturado. Meus avós não eram cristãos, o meu avô bebia bastante, às vezes, né, chegava a dar uns tapinhas na minha avó, e totalmente ausente. Né? Às vezes meu pai fala com a gente assim, que ele nunca teve um abraço do pai, nunca o pai falou te amo. Né? A minha mãe também, ela teve uma infância muito difícil, né? Onde que gerou alguns traumas na vida dela, por falta de um relacionamento familiar. Mas eles decidiram mudar, decidiram mudança na vida deles. Né? Eles nunca tiveram, né, aquele abraço, né, aquele aconchego do pai, da mãe, e eles decidiram mudar. Né? Eles decidiram que queriam criar sua família diferente do que eles foram criados. E isso, né, gerou em nós lembranças, né? Muitas lembranças. Meu pai sempre prega e fala que quando a gente era pequeno ele era muito ausente. E realmente, ele era muito ausente. Ele ficava dias, até meses fora por causa do trabalho dele. Mas ele também era um pai presente. No pouco tempo que ele tinha, ele era presente. Quando a gente reúne aí meus irmãos, a gente começa a lembrar da nossa infância, do pouco tempo que ele passava com a gente,
A gente lembra, assim, que ele levava a gente para o cinema, assistir os Trapalhões. Todo filme de Trapalhão que saía, a gente ia para o cinema, na folga dele, no tempo dele. Quando tinha sessão da tarde, né, passava os Trapalhões, a gente deitava no chão, fazia pipoca, e ali ele dava aquele tempo de qualidade para a gente. A minha mãe, né, sempre trabalhou, lutando do lado dele para construir, né, pagava aluguel, 4 filhos pequenos, tudo escadinha, né? E tinha que, né, para pagar aluguel, para construir. Então, ela trabalhava muito, ela trabalhava dentro de casa. Mas também não tinha muito tempo para a gente. Né? Ela pôs assim, a Neia, que é a mais velha, teve que se virar logo para cuidar dos irmãos mais novos. Mas a gente lembra da nossa infância assim, com muita alegria. Ela sempre criou a gente não esperar nada no Natal. Então, chegava no Natal, a gente não esperava ganhar presente, porque era um período que ela mais trabalhava, porque ela costurava, então era o período que ela mais trabalhava. Então, a gente não ganhava presente no Natal. E a gente nunca morreu por isso. Né? Hoje, se você não dá presente para os filhos, morre. Né? E ela tinha sempre com a gente assim. A gente passava o Natal, passava o Ano Novo. Em janeiro, que ela estava tranquila, ela tirava um dia para nós. E a gente fazia assim, era o passeio dos farofeiros, né? Ela fazia aquele panelão de frango com farofa, macarrão, e passava o dia com a gente no Parque Municipal. E assim, como não tinha muito dinheiro, ela falava, ó, cada um de vocês têm 2 brinquedos pagos, e o resto fica lá. Né? Então, a gente passava o dia no parque. Aí ela levava a roupa, depois trocava a gente. Aí a gente passava na loja, comprava nosso presente de Natal, de janeiro, e vinha embora. E isso, né, marcou as nossas vidas. Né? Eles poderiam falar assim, não, eu nunca tive presente de Natal, bobagem, vocês também não vão ter. Né? Mas eles decidiram mudar. Né? Eles decidiram fazer diferente. E criando, né, os filhos dentro daquilo que eles podiam. Né? Então, assim, a gente era acostumada, a gente não esperava nada na época, mas a gente sempre ganhava. E a gente achava o máximo, porque a gente ia mostrar para os nossos amigos o presente de Natal, de janeiro, e dos amigos, às vezes, já estava até estragado, e o nosso estava novinho. Então, a gente ficava assim, né, vantagem para nós. Mas, né, voltando aqui, né, José ele foi o canal de Deus para a restauração da família de Jacó. Deus não vai restaurar uma família se não tiver alguém que queira pagar um preço. Né? Deus não vai chegar na sua família e vai fazer as mudanças necessárias se não tiver alguém que pague um preço de oração, de jejum, que não desista. Né? Eu falo muito assim que se Deus desistisse da gente como a gente desiste do outro, a gente estava perdido. Né? Às vezes você ora para uma pessoa, 1, 2, prega, a pessoa não quer nada, fala assim, não oro mais não, desisto. Né? Se Deus fosse olhar assim para a gente, irmãos, misericórdia, o que seria de nós? Né? Porque nós desistimos muito rápido. Né? Às vezes o filho está passando aquela raiva na gente, mas a gente desiste. Né? Eu vou orar pelo meu marido que ainda não é cristão, oro 1 ano, 2 anos, desiste. Né? A minha sogra, ela orou pelo meu sogro 32 anos pela conversão dele. E hoje ele está lá, né? Firme nos pés do Senhor, não desistiu. A pastora Deise, ela pregou aqui no culto de quinta-feira e ela falou, ela orou pela salvação do esposo dela, mais de acho que quase 50 anos, né? E o Senhor salvou o marido dela. Ele converteu, o Senhor levou, mas o levou salvo. E não teve uma vida fácil. Se você sentar com ela e ver as coisas que ela passou, né? Por causa do marido dela, ela teria desistido. Mas ela foi firme, né? E o Senhor, antes do marido dela morrer, o Senhor o salvou. Então, não desista, irmãos. Não desista, você que não tem seu marido cristão. Não desista, continue orando. Continue. Né? Uma hora o Senhor vai fazer a obra. A palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Né? E o tempo da salvação do teu esposo
vai chegar. O tempo da libertação do seu filho vai chegar. O tempo da salvação da tua família vai chegar. Aguarde, esperei com paciência no Senhor, e Ele vai fazer a obra. O Senhor deseja sarar relacionamentos familiares. O diabo tem feito de tudo para destruir famílias. Você tem colaborado para que isso aconteça? Ou você tem lutado para ter uma família restaurada pelo Senhor? Quando nós temos uma família restaurada, temos amor, união, alegria, vitória sobre as dificuldades. Deus, Ele tem promessas para cada uma da nossa família. E o Deus e o diabo, eles sabem bem o valor que uma família representa para a sociedade. O diabo, ele quer destruir todo o tempo, de qualquer jeito. Mas Deus, com seu amor e a sua misericórdia, Ele procura resgatá-la e restaurá-la para continuar firmes, unidas e vitoriosos. O que você deve fazer, para restaurar a sua família? Primeiramente, não conformar com a situação que vocês têm vivido. Não conforme. Porque a conformidade, ela gera algumas coisas nas nossas vidas. E nós temos que animar em Deus. Independente da situação, se está difícil, peça direção a Deus, peça força. Anima-se em Deus, porque na palavra do Senhor fala que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele é nosso socorro bem presente em meio às nossas tribulações. A situação que está no seu lar, ela precisa ser mudada, ela precisa de mudança. Tenha fé. A fé é a coisa daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Às vezes você não consegue ver, mas você espera no Senhor. Não conforme com a crise em seu casamento. Como é difícil, Casamento, quando fala de casamento, não é fácil. O viver a dois não é fácil. O casamento, ele foi construído por Deus. Ele é tão abençoado que foi numa boda de Canaã que Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi a multiplicação da água em vinho. Transformou, transformou a água em vinho. Eu falo assim, eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, que a pandemia, ela foi uma bênção no meu lar. Você fala assim, a pandemia, porque eu vi nessa pandemia a restauração do Senhor na minha casa, no meu casamento, principalmente. Esse ano, eu e Renato vamos fazer 22 anos de casado, e não é fácil. São duas pessoas vindo de famílias completamente diferentes, com costumes diferentes, ter que dividir o mesmo espaço. Mas eu falo que nós fizemos um curso de Casados para Sempre há pouco tempo, e eu até falei isso no curso, que hoje, pós-pandemia, nós temos vivido o melhor de Deus nesses 22 anos de casado. Porque um pouco tempo antes da pandemia, eu já estava assim, muito cansada, porque muitas vezes a gente quer lutar com as nossas próprias mãos. A gente quer dar aquele jeitinho brasileiro e quer mudar o outro de qualquer jeito. Porque Renato é assim, o Renato é daquele jeito. Mas e eu? E eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa tão cansada, já a ponto querendo desistir de tudo, já não aguentava mais. Eu entrei para o meu quarto, eu ajoelhei e chorei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Toma a direção da minha casa, do meu casamento, porque eu não aguento mais. Porque vai indo, você vai lutando, você vai querendo brigar sempre com as mesmas coisas, Mesmas coisas. E aí chega uma hora que você não dá conta. Você quer mudar o outro, mas você também não quer mudar. Você quer que o outro mude e você continue assim. E aí, desse dia em diante, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Porque muitas vezes, irmão, a gente pede, Senhor, muda meu marido. Mas e eu? Será que eu estou preparada para receber esse novo marido? A mudança tem que começar em mim.
E assim foi. E aí veio a pandemia, né? A escola fechou, o Renato foi trabalhar em home office, e aí foi o que testou muitas famílias, né? A convivência, de você ficar dentro de casa 24 horas. Porque até então eu saía para trabalhar, ele saía para trabalhar, né? Era mais à noite. Mas aí nós começamos a ficar, né? 24 horas junto, dentro de um apartamento. Mal saía para lá de fora. E aí, né, quando chegou no mês de outubro, a pandemia começou em março, em outubro, o Renato deu Covid, e aí foi onde que Deus começou a trabalhar. Porque quando você depara com uma situação de perda, né, de quase perda, aí você começa a acordar, a começar a enxergar outras coisas, né, deixar aquelas pequenininhas coisas de lado. Ele teve Covid, assim, para a glória e a honra do Senhor, o Senhor me poupou, eu e os meninos. Mas ele, nesse período, ele teve, né, comprometimento no pulmão e teve que ir para o hospital, praticamente assim, sem ar, 3 vezes. E cada ida que ele ia, meu coração, assim, ficava angustiado. Né? Eu orava, pedi ao Senhor para dar graça, e assim, sem saber o que estava acontecendo no hospital, né? E o medo deles entubarem ele, porque o meu vizinho de frente, ele estava entubado, e eu conversava com a esposa dele por telefone, né, pelo celular, ia, né, pregando para ela, orando com ela, e assim, e eu comecei, né, a perceber como seria minha vida sem ele. Né? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu comecei a deixar de ver aquilo que me incomodava, já não me incomodava mais. E comecei a valorizar as pequenas coisas. O almoço, que a gente comia junto, né? E no período que ele ficou 15 dias confinado dentro do nosso quarto, ele não podia dividir o almoço ali à mesa comigo e com meus filhos. Eu deixava a comida dele no chão, na porta, e ele abria a porta, pegava, aí depois eu tinha que pôr a máscara, pôr luva, né? Ele colocava no chão, eu pegava, separava, aqueles cuidados. E aí eu comecei a valorizar aquelas pequenininhas coisas que antes eu não importava. E hoje nós temos, né, um casamento restaurado. Hoje nós somos mais amigos, né, nós conversamos mais, brincamos mais, apesar dele ser bastante sério. Aí eu pego muito no pé dele, eu faço umas palhaçadas, aí ele acaba rindo. Né? E aí a gente teve, né, essa restauração. Porque isso somente o Senhor faz. Mas você precisa querer. A gente precisa querer a restauração. Porque Deus, ele não vai invadir. Você tem que estar disposta a mudar. E eu acredito que da mesma forma que o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor também trabalhou no coração dele lá dentro do quarto. Né? Porque ele falou, depois ele compartilhou comigo que uns meses antes dele dar Covid, ele sonhou que ele estava morrendo de Covid. Ele falou que ele acordou até sem ar. E quando ele pegou Covid, que testou positivo, ele imaginou que ele iria morrer. Por causa do sonho que ele teve, que dizer que foi muito real. E às vezes Deus permite certas situações na nossa vida. Deus às vezes permite certas situações nos nossos lares para Ele trazer uma restauração, né? Para Ele mudar aquilo que precisa ser mudado. Não conforme com a sua família longe de Deus. Não conforme, irmãos, com seus filhos rebeldes. Eu falo que criar filhos nesse período, nessa época, agora está tão difícil. Né? Mais difícil do que quando meus pais nos criaram. Porque é uma geração rebelde, né? Uma geração difícil. Há pouco tempo, eu e Renato, nós passamos uma situação com o Davi, principalmente quando está entrando pela adolescência, né? Eu estava aqui na escola trabalhando, o meu celular tocou, aí quando eu vi, era da escola. E a diretora conversando comigo, me relatando uma situação.
E na mesma hora eu liguei para o Renato e falei assim, olha, nós precisamos ir lá na escola, porque o Davi está lá. E nós saímos. Irmãos, a minha vontade era pegar ele pelo pescoço e esganar ele, né? Mas eu fui orando, pedindo ao Senhor direção. Eu falei, Senhor, me dá uma direção. Me dê uma sabedoria do Senhor para lidar com ele. Porque não é bater que vai resolver. E aí, nós fomos, conversamos, né? Colocamos de castigos, falei até babar, porque mãe, quando começa a falar, esquece de parar. Eu acho que não é só eu, não, né? Acho que é todas. Eu lembro que eu falava com a minha mãe assim, tá bom, mãe. Tá bom, mãe. E ela continuava. Ainda tinha repertório para mais ou menos umas 3 horas, né? E aí, assim, eu compartilhando a situação com algumas pessoas, irmãos, as pessoas falavam comigo assim, pega ele, coloca ele aqui no Bolivar, que eu quero ver ele aprontar. Mas eu falei, não. Isso não vai resolver a situação, porque é questão de caráter. Eu só iria tampar o sol pela peneira. Né? A gente ia pegar, vou pôr ele aqui que é mais perto, não vou gastar, né? Porque a gente paga o escolar, não é barato. Mas eu falei, não, isso nós temos que trabalhar no caráter dele. Porque o que ele faz longe, ele vai fazer perto aqui do mesmo jeito, se não ser resolvido. E quantos de nós fazemos isso? Né? Os nossos filhos, eles fazem as coisas e a gente acaba fechando os olhos para isso. Né? Então, assim, não conforme. Né? Principalmente quem tem filhos na adolescência, né? Que a gente fala que é a aborrecência, né? Que é uma fase assim que tem hora que eu falo com o Renato assim, aonde aperta esse botão para passar a fase do Davi? Vou pular para a fase da Sara, que já está, né, já está na mocidade, é mais fácil, né? Porque não é fácil. Lidar com adolescente não é fácil. Né? Às vezes as mães dos pequenininhos falam comigo assim, Nete, como é que foi? Eu falei assim, não quero nem desanimar não, mas vai piorar um tiquinho, deixa crescer mais um tiquinho. Se está difícil agora com 7, 8, quando chegar lá nos 12, 13, piora. Né? E você ora para quando chegar na mocidade melhorar. Porque senão, né, acaba piorando também. Né? Então, assim, é só Jesus para nos dar graça. Né? E o conformismo, ele é destruidor. Ele destrói, né, os lares. Se você se conformar com a situação que está vivendo no seu lar, ele vai ser destruído. Então, o que impede uma restauração de uma família? Primeiramente, a falta de Deus. Né? Tem certeza que, às vezes, você já deparou com família totalmente desestruturada, sem amor, sem a presença de Deus. Onde, quando reúne 1, 2, 3 filhos, já sai briga de um pega tapa, né? Um pega, o outro pega faca para outro. Né? Quantas famílias nós nos vemos nos noticiários sendo destruídas? Filho matando pai, pai matando filho. É a ausência de Deus. A falta de união, a falta de um diálogo, né, do relacionamento. Constantes brigas, que é a ausência de paz. A falta de perdão. A negligência na educação dos filhos. Hoje nós vivemos uma geração que está terceirizando a educação dos filhos. Né? Aqui na escola, às vezes a gente depara com algumas situações, né? Às vezes a mãe chega aqui com criança de 2 anos, às vezes está com uma moeda na mão, fala com a gente ali no portão, tia, você vê se você consegue tirar, porque eu não consegui pegar. Aí a gente só fala assim, dá para a tia para guardar na bolsa, eles entregam. Né? Deixa para a escola resolve. Né? Então, assim, vai terceirizando, põe babá, né? Vai pano babá, mexeu com isso, deixa lá na escola, a professora resolve. Né? Às vezes chega assim, ele não quis vir na aula hoje não, porque ele não quis vir hoje não. Né? Não quis vir hoje, aí não mandei. Não, acho que eu vou tirar da escola, porque ele não quer vir. Eu vou tirar disso, porque ele não quer fazer. Né? E vai terceirizando, vai fazendo a vontade, né? A vontade dos filhos. Né? A gente vê os valores invertidos. Né? Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai, só de olhar para mim, eu já tremia nas bases.
Eu lembro de um couro que eu recebi do meu pai. Porque eu acho que eu era uma filha mais obediente. A minha irmã apanhou mais, mas eu apanhei uma vez. Ele bateu assim, sério, sabe? Eu brinco assim, que ele bateu na gente, nós viramos renovados, tão renovados até hoje. Uma vez ele chegou do serviço, a gente era de uma igreja mais pentecostal, Sapatinho de Fogo, e ele chegou, nós estávamos brincando de crente. E aí a gente rodapiava, falava em língua, né? Zombando das coisas de Deus. E ele chegou muito bravo e deu um couro em todo mundo, nos 4, né? E eu brinco que a gente virou renovado, que a gente está renovado até hoje, né? Então, assim, é o couro que eu lembro, né, que meu pai me deu. Então, assim, ele olhava para a gente já sabia, a gente tremia nas bases. Hoje você olha para uma criança, quando está aprontando, o que eles falam? O que você está olhando? Ih, mãe, me deixa. Né? Então, os valores eles estão sendo invertidos. Eu fiz um seminário, a Cristina fez também, ela deve lembrar dessa frase. O pastor que ministrou lá, ele falou que nós estamos vivendo uma geração de filhos órfãos com pais vivos. Lembra, Cristina? Eu achei muito interessante essa frase. E realmente, né, hoje os filhos que estão mandando nos lares. Né, os filhos hoje que estão comandando a casa. Mãe, você faz isso, faz aquilo. A Sara, ela gosta muito de mandar, sabe? Então, ela está até rindo lá. E, às vezes, ela fala, mãe, que não sei o que. Eu falo assim, ela fala comigo, nem fala mãe, ela fala, que não sei o que tem que fazer isso. Eu falei assim, tá bom, mãe, já estou indo. Né? Por quê? Porque é uma geração que quer mandar. Né? E aí, quando eu falo assim, ela ri, né, e para, pensa, né? Eu falo, tá bom, mãe, já estou indo. Né? Por quê? É a geração que quer mandar. A omissão, né? Já falei um pouquinho da omissão. Nós temos, né, na Bíblia, quando você lê sobre a história de Eli, o sacerdote Eli, né? Ele julgava o povo, né? Ele cuidava das coisas de Deus, mas ele foi omisso em seu lar. E ele teve sua família toda destruída, né? Não sobrou ninguém da geração de Eli, por causa da omissão que ele tinha em relação à sua família. Os seus filhos faziam coisas totalmente erradas, ele sabia e não tomou nenhuma atitude. Né? E aí Deus, né, levou, né, matou os filhos, né, até a mulher que gerava um filho também. Né, nem esse sobrou. E depois ele morreu uma morte assim tão boba, né? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, né? E morreu por causa do pecado de omissão. Então, pais, cuidado com o que você tem omitido do seu filho. Aqui na escola, às vezes acontece de pais, às vezes chega para a gente e fala assim, olha, Nete, fulano tem algo para te entregar. E aí, às vezes, entrega pecinhas de encaixe, que às vezes a gente joga até fora, pedaços de lápis, de borracha, fala assim, pede desculpa para ti, porque chegou em casa com algo que não era dele. Né? E quantas vezes os filhos da gente chegam em casa, às vezes com um apontador, com um lápis, com uma borracha, achei no chão. E você tem guardado, né? E vai omitindo, aí começa a sumir, às vezes, as coisas na sua casa, e você vai deixando. E quando você vai ver, quando se assusta, já está assaltando, né? Já está assaltando o banco, já está assaltando o ônibus, assaltando as pessoas, por causa da omissão. Então, vigia, irmãos, vigia, por causa dessas pequenas coisas. Deus, ele não age em meio ao pecado. Enquanto estivermos omitindo as coisas erradas de nossa família, Deus não irá iniciar o processo da restauração. Né? Então, enquanto a gente estiver omitindo, estiver fazendo essas coisas que entristecem o coração de Deus, Deus não vai restaurar. A falta, né, do afeto também impede a restauração, a falta do amor. Né? Quantos pais que a gente vê que não se abraçam?
Hoje, muitas famílias perderam isso. Pai não abraça mais os filhos, a mãe não abraça os filhos, não diz eu te amo, não beija, né? O marido com a esposa, a mesma coisa, né? Tem se perdido essa questão do afeto. E o abraço, ele é tão importante que ele pode curar, né? Ele pode curar. Eu tive uma experiência alguns anos atrás aqui na escola, através de um abraço. E isso marcou a minha vida. Tinha uma mãe aqui na escola que era muito fechada, muito. Chegava assim, se demorasse para pegar o menino 1 minuto, ela já xingava, brigava. E, né, eu estava incomodada com aquela situação. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor, Senhor, me dê uma direção. Eu preciso alcançar o coração dessa mãe, porque era uma pessoa amarga, uma pessoa triste. E eu precisava conversar algo muito sério com esta mãe. A gente estava com um diagnóstico de um autismo, a criança, e eu precisava encaminhar essa criança para o neuro. Mas como chegar a essa mãe? Sendo que ela nem bom dia, boa tarde, não dava um sorriso. E eu entrei em oração. Falei, Senhor, me dê uma oportunidade, que eu preciso conversar. Né? A Lídia trabalha nessa área, sabe como que é difícil. Né? A gente não pode falar assim, ele é autista. A gente tem que falar com a família. Ele tem apresentado alguns distúrbios e a gente precisa de um laudo do neuro para a gente poder continuar o trabalho. E esse menino já estava no primeiro período, seria o último ano dele, próximo ano. E eu falei, Senhor, eu não posso deixar essa criança sair dessa escola sem fazer nada. E eu estava na faculdade na época e a gente estava estudando sobre isso. E toda vez que o professor começava, eu enxergava mais esse menino autista. Eu falei, esse menino, eu preciso conversar, eu preciso... Comecei a orar, Senhor, me dê uma oportunidade, me dê uma oportunidade, me dê uma oportunidade. Senhor, prepara e tudo, incomodada. E um dia, já no final de novembro, mês de novembro, ela veio, entrou, e ela pegou e começou a conversar comigo. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, hoje chegou a oportunidade. E eu sentei com essa mulher, e eu comecei a conversar com ela. E ela foi me falando algumas coisas, eu fui aconselhando, brinquei um pouco, ela muito séria, consegui tirar um sorrisinho dela. E depois, no final, eu falei com ela assim, o Espírito Santo falou no meu coração, dê um abraço nela. E eu falei com ela assim, eu quero te dar um abraço. E ela falou comigo assim, não, eu estou muito suada, porque estava fazendo muito calor. E eu falei com ela assim, eu também estou. E comecei, estregar nela, assim, meu braço no dela. E dei um abraço. Irmãos, que abraço. Aquele abraço trouxe cura. Eu ganhei aquela mulher num abraço. E minha mãe depois teve a oportunidade de conversar com ela, discipular. Ela tem uma história parecida com a da minha mãe. E hoje, ela chega aqui, ela vem com um sorriso. Ela passa na rua, ela bate campainha para me ver. Ela fala assim, ai, amiga, eu vim cá te ver. E assim, uma vez minha mãe convidou ela para ir para Caldas Novas, ela falou com a minha mãe assim, Anete, vai? Aí minha mãe falou, não vai não. Ainda eu brinquei com a minha mãe, falei, fala que se você quiser pagar, eu vou te dar uma de companhia com ela. Mas assim, o poder de um abraço. O abraço, ele cura. Que na escola, quando às vezes a gente está triste, aí chega aquele pequenininho, dá aquele abraço assim, tão gostoso. Isso te traz alegria. Então, irmãos, se você não tem abraçado a sua família, abrace. Às vezes, é de um abraço que o Senhor vai restaurar. Então, assim, não se conforme com o que tem acontecido no seu lar. E, por último, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre o restaurador. Quem é o restaurador? O que é restaurar? Eu trouxe um relógio, uma pessoa falou comigo assim, você vai pregar sobre o tempo? De certa forma, sim, porque a restauração é um processo.
Né? Você não vai orar, Senhor, restaura minha família, amanhã está dizendo que você acorda como um passe de mágica, tudo seja restaurado. Não, leva um tempo. Né? Porque as vidas precisam ser trabalhadas, o vaso precisa ser quebrado, o barro precisa ser amassado para ser construído novamente. Então, o que é restaurar? Ato ou efeito de restaurar, conserto de coisas desgastadas pelo uso. Na Bíblia, restaurar quer dizer reparar, restabelecer, consertar o que está estragado. Esse relógio, ele tem uns 50 anos, mais ou menos. Ele está estragado. Esse relógio é relíquia da avó do Renato. Né? Era dela. Quando eles começaram a desmontar a casa dela, né, deixou lá e ele pegou algumas coisas e junto ele pegou esse relógio. Então, ele tem mais ou menos 50 anos. Nós vamos mandar restaurar ele. Né? Então, como que é o trabalho de um restaurador? É um trabalho minucioso. É um trabalho que você vai lá onde está estragado e com muito cuidado você vai limpando, vai moldando. Não é isso o trabalho do restaurador? E é um trabalho caro. Eu lembro que quando a Sara foi para o 6º ano, a escola que ela estudava, é a mesma escola que o Davi estuda, na primeira reunião, teve uma reunião com os pais e os alunos. E tinha toda uma regra. E eles foram falando, não pode encostar a cadeira na parede, não podia pôr o pé na parede, não podia usar corretivo, proibido mascar chicletes. Por quê? A escola é um patrimônio histórico de Belo Horizonte. Então, o diretor falou assim, por que não pode ficar pondo o pé na parede? Porque para pintar uma sala dessa, se uma sala comum da escola estadual, vamos supor, é R$1.000, nós vamos gastar pelo menos 5 vezes mais, porque tem as molduras históricas. Então, tem que ser tudo minucioso. Eu achei até muito interessante, porque eles faziam a reunião para a gente e para eles, e falava com eles. E eles tinham até uma matéria chamada Patrimônio Histórico, para ensinar eles a cuidar do prédio da escola, a cuidar daquele patrimônio. E assim somos nós. Nossa família é um patrimônio, é o seu patrimônio, né? É um presente que Deus deu para vocês. Então, esse restaurador é Deus. Deus, ele é o único que pode restaurar a sua família. Ele é o único que pode restaurar a sua vida, a vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais. Então, qual que é o papel do restaurador? Quando o restaurador recebe um objeto para restaurar, o que ele faz? Quando nós formos levar esse relógio para consertar, o que eles vão fazer? Ele vai pesquisar como o objeto é original. E Deus, ele conhece sua família, né? Sua família original, constituída pelo pai, mãe, filhos, né? O marido e a mulher que ainda vão constituir os filhos, é a forma original, a família que Deus criou. Ele sabe exatamente como a sua família deve ser. Depois, o restaurador, ele vai desmontar o relógio. Primeiro ele vai estudar, porque como que ele vai saber como tem que desmontar? Né? Ele vai desmontar o objeto. Vai tirar todos os pinos, as molas, os parafusos, né? Descolar as peças que estão coladas, né? Depois vai ter que soldar, né? As que estão enferrujadas, né? E vai espalhar elas sobre a mesa. Assim, Deus fez também com a família de Jacó, né? Ele foi também trabalhando, né? Se você continuar lendo, você vai ver que antes dele chegar no Egito, Deus já começou a trabalhar na vida deles. Quando eles chegaram lá, eles já chegaram com o trabalho da restauração já iniciado, para que a restauração completasse na hora do perdão.
Para Deus iniciar uma restauração à família, todos os membros precisam se abrir entre si. Essa exposição consiste em declarar-se e dizer uns aos outros as suas imperfeições, suas falhas e partes quebradas. Né? Então, para que a restauração chegue no seu lar, é preciso, olha, você faz isso e eu não gosto. Né? Olha, você falou isso e eu não gostei do jeito que você falou. Ah, pai, você falou isso e que me magoou. É abrir as feridas, né? É expor aquilo que você está sentindo. Na terceiro, o restaurador, com cuidado, ele limpa, desamassa, lixa, desempena, peça por peça. Troca coisas velhas por novas, fios queimados, solda peças quebradas e renova as pinturas velhas. Deus, através de seu Filho Jesus, lava todo o pecado, transforma água em vinho, coloca vinho novo e transforma cada membro da nossa família, fazendo em nós novas criaturas. Finalmente, com atenção, o restaurador monta novamente todas as peças restauradas e finaliza a restauração, entregando o objeto novo para ser usado. É o Espírito Santo quem une a família. Somos restauradas pelo Senhor com o fim de sermos canais, objetos com uma utilidade para o reino. Então, irmãos, permaneça firme em Deus, em oração e jejum. Não importa o tempo que Deus irá restaurar a sua família, mas Ele irá. Creia que para o louvor, para a glória dEle. Toma posse hoje da sua vitória e em breve você poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Gostaria de convidar a equipe de louvor. Ainda que você não veja essa restauração hoje, Deus, Ele tem poder para restaurar a família. Deus, Ele tem prazer em restaurar as famílias, porque é Ele que criou com um objetivo próprio. Né? Que Deus assim possa abençoar grandemente. Nós iremos cantar essa canção que fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se sua casa hoje não é totalmente, se não é 100%, se ainda precisa de algo, cante com a convicção que um dia você dirá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não perca a fé. Para Deus, nada é impossível. Às vezes você olha e fala assim: meu filho já não tem mais solução. Meu esposo não tem mais solução. Mas para Deus, nada é impossível. Deus, Ele é um Deus do impossível. E nós, cristãos, temos que viver do impossível dEle. Porque as coisas possíveis nós fazemos. Mas o impossível é somente a Ele que faz.